coisa que o Hamilton sempre fez e que eu acho impressionante, por exemplo, naquela cena das Draques, eu me lembro que tinha um crítico, que ficou muito amigo nosso depois, Ian Michalski. Sim. O Ian descascou que o texto não era uma coisa assim, que era muito fraco, uma coisa mal feita, não sei o quê. E aquilo era o quê? As Três Irmãs. As Três Irmãs de Chekhov. Chekhov. Mas isso eu acho que era uma característica da gente de tirar aquela diplomacia toda do teatro, aquela diplomacia do texto. A gente falava, parecia que a gente estava falando normal na esquina. É isso. Podemos nos levantar e dar o último rolê. Vamos por aqui. Eu falei muito de você. Tá, pode deixar, vou falar Fala daí. muito, tô brincando. Falei também que o Hamilton dividia, colocava os sim. grupos para armar uma cena, eu ficava com você, e você largava o texto, queria conversar outras coisas. A gente chegava na hora da cena, improvisava tudo. Não tinha preparado nada, mas dava certo. Dava certo. Vocês estavam sempre Porque nós próximos. somos uma dupla. É isso aí. Você pode estar na Imbatível. sua, imbatível. Imbatível. Não tem como. Depois ele pegou umazinhas por aí. É, claro, tem que dar uma voltinha. Ela também pegou outro. Muito bem. E falavam muito, por que vocês se apropriam de textos dos outros quando as palavras são de vocês? Façam seus próprios textos. Foi aí que aconteceu da gente fazer o Trate Milhão. O tema que se colocou era de fazer um espetáculo jovem, com uma cabeça de jovem, não com uma cabeça de autor, assim, mais categorizado, mais antigo, escrevendo para jovem. Uma parada de jovem por jovens, né? Então, a história que se foi proposta foi da gente colocar a nossa vida, né? Que diferença falar da sua vida, do que está acontecendo na sua cidade, no seu país, dos seus amigos. Ali é como quase comprar um pãozinho quentinho que acabou de sair do forno. Tanto é que qualquer pessoa que tenha assistido o Trate Milhão foi tocado por ele. A primeira lembrança é novos elementos, que ainda tinha uns remanescentes do Ubu. Sim. E essa galera saiu e começou, chegou Evandro, chegou Fábio Junqueira, chegou Luiz Cardoso. Ensaiávamos no MAN, mas eu me lembro que na PUC a Luíse saiu. Isso. E indicou Patrícia, que na verdade era, me parece, aluna da Luíse no tablado. Nesse momento exatamente, eu tinha descoberto que eu queria mesmo era ser atriz. Mas na minha cabeça, atriz não era uma profissão, era um hobby. Na infância eu fazia aulas de teatro, mas era como se fizesse balé, sabe? Piano, sabe? Hoje, terça-feira, eu tenho aula de teatro, entendeu? Mas eu me lembro de entrar assim no tablado e falar assim, cara, este é o melhor lugar do mundo. Eu comecei a fazer teatro na Hípica. Eu fazia judô e teatro. E foi quando eu comecei a descobrir o pessoal do Teatro Ipanema. Eu fui ver o Assalto, do Zé Vicente, e eu gostei pra caramba. Eu achei que o Ivan era realmente um servente do banco, que ele desconstruía tanto a coisa do ator, da impostação da voz, e jogava numa coisa tão mais próxima, assim, da realidade. Então foi um começo, assim, essas coisas que culminou no curso do Sérgio Brito, onde a gente se encontrou, e o Klaus me chamou para participar do Hoje é Dia de Rock. O texto do Zé Vicente era uma coisa maravilhosa, porque tinha um lúdico, um mágico, assim, uma coisa licérgica, num momento que era muito ditadura, censura, que tinha o teatro do oprimido, tinha a resistência, mas o Ipanema tinha uma coisa meio paz e amor, mas tinha um let it bleed também, assim, um deixa sangrar, tinha uma coisa punk também. E depois com Asdrubal,
como a gente fez os mesmos cursos, tinha essas referências perto, assim, era a turma. Porque o Evandro sempre foi o padrão de qualidade do Asdrubal. Sempre muito bem acabado, que ele vinha com aquela coisa do Teatro Ipanema, né? Que tudo tinha um acabamento. Mas o Evandro era mais pop. E eu me lembro que foi na PUC, eu nunca esqueci esse dia. Foi na PUC, o ensaio, e eu cheguei, eu vi que eu conhecia algumas pessoas. A Luísa estava, Evandro, que eu já conhecia da praia, não sei o quê, do Pia. Sei lá, tinha algumas pessoas conhecidas, eu me senti completamente em casa. Em nenhum minuto eu me senti sendo avaliada ou testada. Eu entrei e falei, sabe amor à primeira vista? Falei, achei. Essas são as pessoas, sabe? Eu estava fazendo hoje dia de rock, depois eu fiz a China é Azul, ainda com o Teatro Ipanema ali. E sabia de vocês. Pô, o Hamilton tá com a Regina. Aí você me chamou, vai no ensaio um dia. E eu fui no ensaio, não sei se você lembra, tinha um negócio, um exercício de bolinhas. Então a gente já tinha essa sintonia, né? E aí acabou a China é Azul e acabou o Bu, acho. E aí você me convidou para essa nova... Estamos pensando em fazer uma coisa agora, uma coisa mais autoral. Começamos a conversar e eu disse numa reunião, tragam para a próxima reunião as letras de música que vocês gostam, mas tem que ser aquela letra de música que toca o coração, que modificou a cabeça. Eu falei, tragam poesias. Eu olhava as poesias, guardava, considerava aquilo meus pequenos tesouros, procurava conectar quais são os assuntos das poesias. Fomos crescendo para falar de filmes, de dança que viu, até que eu disse, ok, esgotou, Asdrubal, vamos chamar os colegas. Aí cada um chamou as suas namoradas, os seus amigos. Passávamos tardes ouvindo os relatos dos garotos, das garotas. Começou uma coisa sensacional, é que de repente a gente abria a porta da nossa casa em Botafogo e entrava Gilberto Gil. Aí aquele Gil, fazer o quê com Gilberto Gil ali? Entrava aquele Fauzi Arap. Me lembro do Fauzi Arap, do Hélio Bauer, até do Chico Buarque. A gente pediu para todo mundo escrever uma ceninha pro Tratme, né? E todo mundo estava apaixonado pelo Asdrubal, um acontecimento. Todo mundo escreveu, todo mundo ia na minha casa. Abria a porta e tinha aquele Chico Buarque, aquela coisa ali, a gente bem bagunçadinho, né? A turma não gosta muito de ficar em reunião. Eu via que temos que partir para ensaiar. Mas o que exatamente? Eu tinha umas letras, uns relatos. Minha namorada me abandonou e tal. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, porra, vamos começar num apartamento, um ambiente que a gente conhece, um ambiente de família. O Hamilton ficava assistindo, propondo e anotando e vendo os melhores momentos, os melhores movimentos, a melhor marcação, o melhor texto. E anotando isso para depois nos devolver no outro dia. E a encenação que eu colocava era coisa minha, um saque meu, mas tinha gesto, movimentação de todos. Então todos se sentiam autores. E o Hamilton, ele dividia em turmas. Isso era uma coisa muito animada. Para não ter todo o grupo ali, porque o grupo todo junto é foda, né? Porque o nego fala mesmo. Não sei por que cargas d'água, eu sempre caía com a Regina Casé. Que tudo que a Regina queria era não pensar naquilo, ela queria falar sobre outras coisas. Então ele dava assim, por exemplo, o cara com a empregada, uma situação. Aí eu ia com a Regina para pensar, ia com papel. A Regina falava outra coisa. Aí o Hamilton, estamos prontos? Estamos. Chegar na hora, era só improviso. Fulano disse uma coisa incrível, por uma razão ou por outra eu dava para aquela outra menina. Então, ok, eu recebo, crio um personagem, o personagem é feito pelo outro ator. Isso para a coesão do grupo. A criação do Tratmiliano tem a ver com vamos criar uma coisa juntos? Aí eu tive um saque magistral, falei, não tem nenhum adulto. Qualquer improvisação que acontecer, não é o pai que chega, não é a mãe, não existe personagem adulto. A gente ficava ensaiando pra caralho, 9 meses
de ensaio, a gente fala o tempo de fazer uma criança. Eu não me lembro de chegar a algum momento de tédio ou alguma coisa assim. Eu sempre me lembro de uma efervescência criativa. Eu me lembro de uma frase que se falava muito. Fábio, acorda pra criar. 4h30 da manhã, a gente estava ensaiando desde as 6 da tarde. A gente trabalhava todos os dias, o dia inteiro. E eu me lembro de ser uma coisa muito intensa, de cotidiano, mas eu estava completamente apaixonada. A minha era aquilo, eu não queria ir à praia, eu não queria ir a outro lugar, eu queria estar naquele ambiente de trabalho. E foi muito intenso, né? Nos anos 70, em plena ditadura, a gente vivendo do que a gente queria e sendo feliz ali. Então não era eu que estava perdido no mundo, não éramos nós, eu e Regina, eram aqueles garotos ali, todos viam no Asdrua a possibilidade de existir. Então botaram tudo ali no Tratimilhão. Começamos a ensaiar e a minha onda era preparar os caras. Um lugar aberto. Eu dizia, vamos fazer um apartamento aqui. 2 irmãs vão dar uma festa. Uma tá de olho na outra porque acha que uma roubou o namorado da outra. Eu me chamava Patrícia. E eu roubava o namorado da Patrícia, eu acho. Que Isso. chamava Regina e a Regina chamava Nina. Eu roubava o namorado, que eu nem sei, não sei se o namorado era o Luiz Fernando ou era o Evandro. Era o Luiz Fernando. Era o Luiz Fernando? Que se chamava Evandro. Isso, que se chamava Evandro. A festa ainda não começou e elas duas vão caminhar pelo apartamento. Os pais estão fora e aí, nos 3 primeiros minutos, o público tem que entender que ali é a sala, ali é o banheiro, ali é o quarto dos pais, aqui é a varanda, aqui é o quarto de empregada. E aí chegam os primeiros personagens, a festa acontece. Aquela festa dava muito essas pistas, né? Ah, o cara abriu a porta, ele entrou ali no banheiro, fechou a porta. Então o público já começou a ter essa leitura mais fácil da arquitetura do cenário, assim, né? Depois, qual é o óbvio? Eu saio do prédio onde eu moro e vou para a rua. Então, era as amizades de rua sendo feitas. Ou seja, esquece um pouco família, vamos conhecer outros garotos, outras garotas. E eu acho que isso é o retrato do Asdrubal. O olhar antropológico, de comportamento, o interesse pela rua, pela cidade, pelo mundo, pela música que está acontecendo. O Asdrubal sempre foi pop. Não só pop, ele foi uma atitude pop, uma reação pop a uma sacralização. Das Draques, eu lembro da minha experiência com drogas mesmo, né? Que eu adorava o Mandrix. Me lembro também de 2 draconas andando no Shopping da Gávea, né? Shopping da Gávea em construção. E eu me lembro do caminhar dessas 2 meninas, entendeu? A dificuldade de caminhar, de chegar em algum lugar, que elas tropeçavam, que elas caíam, que uma ajudava a outra, que elas riam. Não era uma peça de ha-ha-ha, não era uma comédia, né? A própria cena das Draques que a gente leu ontem é foda, né? Você fica, caralho, porra. E isso eu achava muito legal, você mandar uma piada e ao mesmo tempo um texto sério, sem a roupagem total. Agora vamos mandar um texto sério. Até então, eu tinha que ser ou uma atriz de comédia ou uma atriz dramática. A gente fazia drama com uma intensidade, com as emoções mais viscerais, trágicas do ser humano dentro daquilo e não tinha... Deixava as pessoas chamarem de comédia. Tudo bem, achando engraçado, mas sabendo que aquelas emoções
estavam ali circulando. A gente fazia coisa que a gente ouvia. Tinha empregada do meu prédio, que era uma empregada chinesinha, no nome dela, pequenininha. Todo mundo comia chinesinha e na peça tinha uma chinesinha. Era a Nina de Padua que fazia. Então eram coisas assim que a pessoa fala assim, porra, como é que esse cara tem muita coragem de botar isso no teatro? Não é? Coisa da vida, assim. Pode falar num papo de esquina. Os caras colocam numa cena, põem aquela plateia sentada vendo aquilo. Aí fala, muito ousado, né? Mas ninguém sabia que era ousado assim. Eu não sabia. Eu fui um pouco na onda. Toda aquela turma da Zona Sul, eu comia as empregadas. A minha mãe era empregada. Então, naquele grupo, eu era meio um ET. Eu tinha sido preso 2 vezes. Então, eu tinha uma carga. Para mim, naquele começo, a primeira parte, era difícil de estar. Eu não conseguia me encaixar tanto. Eu acho que sintetizou um negócio espetacular para mim com o surfista pobre. Eu falando que vinha de ônibus, de Tijuca, com uma prancha, o ônibus cheio todo dia, e eu com aquela prancha passando dentro do ônibus. Depois eu ouvia falar que a escola é o segundo lar. Então, vamos improvisar tudo o que a gente pode improvisar sobre escola. Imagina na escola, você tá com 16, 17 anos, o nível de tesão que as pessoas têm. E todo mundo sentadinho numa carteira, tendo que assistir uma aula de química. Com aquele cara do teu lado que encosta assim em você, você fica... Todo mundo fingindo que não tá nada acontecendo. A escola vinha com uma carga de coisas que você tinha que decorar, que tinha que entender. Ao mesmo tempo, você estava olhando a coxa da coleguinha do lado. Non è facile avere 18 anni. E eu me lembro que nesse ensaio, nessa improvisação, foi a primeira coisa de tirar a roupa, né? Foi a primeira vez que... Foi? Foi. Eu me lembro que a gente estava em Laranjeiras, num dos 600 lugares que a gente ensaiou, numa escola, eu acho. E a gente estava ensaiando numa sala, aí só estava eu, você e o Perfeito. E aí não tinha... Era uma circunstância que tinha que começar a tirar a roupa. E aí eu me lembro quando você chamou todo mundo para ver o resultado do coisa. Aí ficou todo mundo assim, sabe? Lembro da cena da escola, que eu era a Luíse, fizemos uma homenagem à nossa querida. O Fábio me currava na escola, porque eu era a mais bobinha, assim, mas... E ele me currava na escola e virava uma coisa meio barra pesada. E falava a verdade. A gente se baseou na gente mesmo, nas nossas histórias, no que a gente via em volta, muito perto. Era uma época mesmo. A história das 2 doidonas, sabe? Que devem ter sido abusadas milhares de vezes em Saquarema, com o cara do carro, com não sei o quê. Com todos os lugares que elas iam, eles aproveitavam, tão doidona, vou comer, entendeu? Ô, Maraca, aqui, ó. Tu vai fazer vestibular pra quem, cara? Administração de empresas. Escuta, o que um cara desses faz, hein? O cara administra. Administra? Manda, coordena. Quer se divertir? Quer desequilíbrio, sua louca? Mais adiante, cidade, mundo adulto que chega, trabalho, necessidade de ser feliz, de ganhar o dinheiro, final de semana... É a hora da gente se divertir. Bloco 4. E a cada bloco que andava, eu ia pesando a barra. Pesando, exigindo dos caras mais. Tinha uma coisa que eu fiquei muito impressionada com o Trate Milhão, que a vida e o ensaio iam se misturando. O início era uma festa. Então era uma festa, nós também. Nós todos nos conhecendo. Depois, o tesão. Começou, fulano é gostoso, uma certa sensualidade entre nós. E depois, esse 4º bloco, a gente estava ainda em festa, a gente estava com dificuldade dessa coisa do pesado. Fui indo até construir um centro da cidade e uma situação dramática que, na dificuldade de viver, jovens descem uma estação do metrô em construção. Dentro daquele metrô, acontece tais e tais roubadas, entra polícia, tiro e tal, e um dos jovens, pulando de uma viga para outra, se estabaca e morre. E no primeiro ato de Trate Milhão, existe a presença da morte e uns garotos chapados recebendo dura de militares e cantando Nós somos jovens, 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 somos do exército do surf. A primeira parte do Trate Milhão já tinha para lá de 2,
2 horas de duração. Falei, cara, já temos um espetáculo. Mas eu não queria terminar o Tratimilhão em morte. Não podia admitir que os nossos personagens terminassem numa roubada. Roubada é o que a gente vivia naquele momento com a liderança, com uma elite idiota, maltratando as pessoas. Aí eu inventei, vamos fazer uma cena na praia. Se a cidade está um horror, vamos para um paraíso. Orientei os atores para improvisos de chegada, as dificuldades de cada um. A noite cai, armar uma barraca, armar uma fogueira, a noite vem, as estrelas, olhar uma luz no céu e terminava a cena com a sugestão de que aqueles garotos que chegavam vestidos, tristes pra caralho, se sentiam um pouco melhor na presença do disco voador. Então esse era o nosso Éden. Aquela cena era muito bonita mesmo, do disco, que a gente nunca falou claramente. E olha um disco. Nada. Né? Era uma coisa sutil que a gente via, pá, e todo mundo nu ali, literalmente, e de alma, de preconceitos, de conceitos. O Tratimilhão tinha uma hora que a gente ficava todo mundo nu. Era um momento, era um raio de sol, tinha uma coisa a ver com o cosmos. Eles estavam numa praia, Ripão, aí tinha um clarão, é só um nu assim. E a gente ensaiava aquele nu. Precisa ensaiar o nu, podia ensaiar de roupa. Aí ensaiava na casa dos estudantes, naquele Morro da Viúva, que aquilo ali era infectado. Então fiquei com o corpo cheio de pereba, cara. Por que vai ensaiar cena nu, né? Tira na hora, né? A gente não era tudo, ensaiava o nu. Na casa dos estudantes, cheirando, era uma loucura ali. Fiquei com o corpo todo cheio de pereba. O bloco seguinte era Retorno. Se Ulisses voltou para sua Ítaca, por que não voltaríamos? Esses jovens que voltavam para o Rio, como boa parte da juventude sem grana, vai viver em comunidade. A gente já não cabe mais na casa dos pais. Eu não queria pesar em nada a minha mãe, nunca pedi grana, sabia que era curta a grana e deixava as meninas e ela. Aí tinha essa coisa do prazer de você ter uma casa, de poder, vou levar minha namorada, mas como é que eu como? Tem negócio de arrumar a casa, essas coisas cotidianas e chatas, mas ao mesmo tempo prazerosas de você ser um pouco dono do seu pedacinho, né? E os conflitos que isso pode gerar, né? Também tem que deixar claro que esses blocos todos, os personagens não seguem. Não são os mesmos personagens que vão para o outro bloco. São outros vivendo outras coisas, mas é uma sequência emocional. Poderia ser uma personagem só fazendo toda aquela sequência. Mas são outros personagens, né? Por isso que todo mundo se identificava, porque algum daqueles era você. São pessoas que cantam. São pessoas que dançam. São pessoas que cantam e dançam. Onde chegam, chocam, põe a perna e a voz lá. São homens, são mulheres, são desenhos, são inventos. São que sabem que são chocantes, cantam e dançam, tocam vários instrumentos. Onde chegam, chocam, põe a perna e a voz lá. São pessoas que cantam, são pessoas que dançam, são pessoas que cantam e dançam. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz lá. São homens, são mulheres, são desenhos, são inventos, são e sabem que são chocantes, cantam e dançam e tocam vários instrumentos. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz. São pessoas que cantam, são pessoas que dançam.
são pessoas que cantam e dançam. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz lá. São homens, são mulheres, são desenhos, são eventos, são que sabem que são chocantes, cantam e dançam e tocam vários instrumentos. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz. Quando você é de uma brigada anti-caretice, quando você realmente é de uma vanguarda anti-bundamolismo, assim, que eu acho que a gente era, isso tem que estar em todas as camadas, em todas as áreas. E olha como estava, na da interpretação, na do texto, a espacial. Outro dia eu vi a leitura do Trate-Milhão e falei, que estrutura de linguagem incrível, não lembrava, porque o diálogo não eram cenas estanques. Acontecia um pedaço de uma aqui, um pedaço de uma aqui, um pedaço de uma aqui, um pedaço de uma ali, mas aquele conjunto é que interessa. Depois do palco ter se tornado apartamento, praia, escola, cidade, buraco do metrô, o palco, no último ato do Trate-Milhão, se tornava o que ele é, palco. Então, estávamos no palco. E olha lá, a plateia. Era o que dizia os últimos 15 minutos de Trate-Milhão. Estávamos ali nos despedindo. Nós que tínhamos sido 60, 70, 80 personagens, nós éramos. O Asdrubal trouxe o trombone e sempre que a gente tivesse algo de novo a contar, estava selado o compromisso, nós estaríamos de volta. E quanto a vocês, aproveitem um happy end. E a gente corria para frente, o Jorginho de Carvalho explodia uma luz branca e... E eu, que não sou bobo, tacava logo Sofá número 1 de Frank Zappa e a galera ia ao delírio.